Olá, meus amores, meu nono ano querido da mediação tecnológica. Eu sou a professora Tainá e estou aqui com vocês novamente para mais uma aula, nossa aula número 9. Então, como eu falo demais, muito mesmo, não vou perder tanto tempo porque nossa aula está repleta de conteúdo hoje. Novamente, nós vamos ter gramática e vocabulário. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar do pronome complemento. O pronombre complemento é a parte da gramática que iremos trabalhar hoje. E depois, las piezas del vestuário. Como é que é o nome das roupas que eu visto, né? Como é que chama cada peça do vestuário? Então, vamos começar com a parte da nossa gramática. O que é um pronome complemento? O pronome complemento, ele tem a função que o nome já diz, né? De complementar. O pronome complemento tem a função de complementar o verbo, o meu substantivo ou ainda o meu adjetivo. Ele vem com essa função, complementar. Eles possuem funções em português de objeto direto, objeto indireto e pronome reflexivo. Nós também usamos em espanhol o pronome complemento como pronome reflexivo, alguns deles, certo? Mas tem também o objeto direto e o objeto indireto. Então, são 3 usos. Em espanhol, o objeto direto fica como complemento directo, o objeto indireto fica como complemento indirecto e o pronome reflexivo fica el pronombre reflexivo, certo? Então, vamos ver um exemplo de cada um. Como pronome reflexivo, Juan se viste. Olha aqui o verbo oblíquo fazendo o papel de pronome reflexivo, fazendo função, complementando o meu verbo. No me llame muito temprano. No me llame muito temprano. Não chame a quem? A mim. Não me llame. É o meu complemento direto. Le enviaram flores. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Enviaram flores a quem? A ele. Le enviaram, ou a ela, né, no caso. Le enviaram flores. Então, fica como complemento indireto. É sempre importante você fazer essas perguntinhas para saber quem é o complemento direto e quem é o complemento indireto. No complemento direto, llamou a quem? A mim. Quem chama, chama alguém. Chamou a mim. Aí ele só complementou ainda muito temprano. Mas não tem problema algum. Se eu falasse não me llame, não me telefone, você entendeu a mensagem. No outro caso, enviaram. Se eu falar enviaram, enviaram o quê? Flores. Mas enviaram flores a quem? Então, quando é complemento indireto, são 2 perguntas. Enviaram o quê? A quem? Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, sabendo que você faz esse joguinho de perguntas, você já vai saber que é um objeto indireto ou objeto direto. Se não houver a pergunta, ele é um pronome reflexivo. Juan se viste. Simples, certo? Em espanhol, ele pode ser usado no início das orações, no início das frases. Não é algo que acontece em língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós não usamos o nosso pronome no início das frases, das orações, dos textos. Nunca vamos usar esse pronome complemento no início. Mas em espanhol, sim. Por exemplo, le daré um livro. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, é um complemento indireto. Le daré um livro. Olha aqui o meu complemento no início da frase. Isso não ocorre quando há um imperativo afirmativo, quando é gerúndio ou quando é infinitivo. Neste caso, nesses 3 casos, imperativo afirmativo, o verbo no gerúndio ou o verbo no infinitivo, o meu complemento, o meu pronome complemento, vai vir juntinho ao verbo e depois do verbo. Sem hífen. Em língua portuguesa, ele ficaria com hífen, desculpa. Ficaria dar-te em língua portuguesa. Vou dar-te um livro.
Em espanhol, voy darte um livro. Tudo junto, porque não existe hífen em espanhol. Certinho? Então, vamos ver aqui um quadrinho indicando a vocês quando acontece cada um deles. Aqui nós temos os nossos pronomes pessoais, yo, tu, usted, él, ella, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas. Para cada um deles, nós temos um complemento direto. O complemento direto para o yo, me. Para o tu, te. Para o usted, lo, olá. Para o ele, lo. Para o ella, lá. Para o nosotros, nós. Para o vosotros, os. Ustedes, los e las. Ellos, los, ellas, las. E para os mesmos pronomes pessoais, nós temos também os complementos indiretos. Para os indiretos, nós temos para o yo, o mesmo me, para o tu, o mesmo te, para o usted, nós temos le, para o usted, ele e ella, nós temos o le. Então, todas as vezes que você vê um le, você já vai saber que é um complemento indireto. Para o nós outros, o nós, igualzinho, o vós outros, o os, e ali, para a terceira pessoa do plural, ustedes, ellos e ellas, o plural do le, les. Certo? É muito simples, muito fácil, muito tranquilinho. Vocês tiram aí de letra. Vamos ver agora algumas regrinhas. Aquilo que eu falei para vocês, as perguntinhas que vocês devem fazer. Para o complemento direto, nós vamos usar a mesma pergunta que a gente faz em português. Que ou quem? Certo? Para o complemento indireto, nós vamos perguntar para quem, para que, a que ou a quem. Então, são mais outros tipos de perguntas, mais uma variedade de perguntas para a gente identificar o meu objeto indireto, o meu complemento indireto. Diferente do português, em espanhol, os objetos diretos de pessoas ou coisas e animais personificados aparecem precedidos da preposição a. Em português, nós não temos esse uso do a para os objetos diretos de pessoa ou animais personificados, coisas ou animais personificados. Já no caso do espanhol, nós temos visitaré a Camila en las vacaciones. Traduzindo para o meu complemento direto, reduzindo a minha frase, para o meu complemento direto, la visitaré. Todas as vezes que tiver assim, visitaré a Camila, visitaré estaré com a fulana. Todas as vezes que aparecer esse a, fulana, cicrano, etc., eu posso transformar com o meu pronome complemento em lá ou lo. Já o objeto direto não preposicionado, quando ele não vem com preposição, ele vai se referir a coisas não personificadas. Então, quando tiver o a, e que aí eu vou utilizar o lá no caso, é para pessoas ou coisas e animais personificados. Então, quando eu falo assim, a lua saiu, a lua, estou esperando a lua chegar, eu vi a planta chorar, que são coisas assim que as plantas, os animais não fazem. Então, eu estou personificando na minha frase. Aí eu utilizo esse a. Para quando eu estou me referindo a coisas que não estão personificadas, eu não vou usar. Eu vou usar o meu pronome juntinho com o verbo. Olha aqui. Llama un taxi, por favor. Olha como é que eu vou transformar. Llámalo, por favor. Por quê? Chama quem? Um táxi. Um táxi não está personificado, não é uma coisa, é um objeto, é um carro ali. Então, eu transformei ele em lo. Llámalo, por favor. Lembrando que sempre sem hífen, porque em espanhol não existe o uso do hífen. Outra coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, muita atenção. Costuma ocorrer um choque entre o le, que é o meu objeto indireto, lá e lo, que é o meu objeto direto. Na mesma frase, quando isso ocorre, você pode trocar por le ou les.
ou perdão, quando isso ocorre, você troca o le ou les por se. Como assim, professora? Olha aqui. Carmen comprou um regalo para Juan. Se eu colocasse um complemento direto para cada um, ficaria Carmen lo comprou, ou le comprou para lo Juan. Entendeu? Le comprou para lo Juan. Ella le comprou para lo Juan. Ao invés de eu utilizar o le e o lo, eu vou trocar por se. Eu troco o meu le ou o meu les por se. Carmen se lo comprou. Ela comprou o quê? Um presente para Juan. Se lo comprou. Certo? Então, se você encontrar numa frase esse uso, se lo, não ache estranho. Ele existe sim. Outro caso que acontece em língua espanhola e não acontece em língua portuguesa, que aí é o uso do se e lo junto. É quando eu tenho um objeto direto, indireto no caso que é o se, mais o objeto direto que vai ser o lo ou o lá, e vai ter o meu verbo. Essa ordem, essa regra não é aplicada à língua portuguesa, somente para a língua espanhola. Olha só essa tirinha. ¿Le gusta mi perro? Sí, se lo vendo. Aí o cachorro, aí o gatinho, ali o gaturro fala, no, deje, se lo vendo yo. Então ele usou a palavra vendo com dois significados, de vender e aqui de vendar. Le gusta mi perro? Sí, se lo vendo, eu estou te vendendo. No, deje, se lo vendo yo. Aí o gato foi lá e vendou e encheu de pano o cachorrinho. Quando o verbo está no gerúndio, no infinitivo ou no imperativo, a formulação vai ficar da seguinte maneira. O verbo mais o objeto indireto mais o objeto direto. Tudinho junto. Isso mesmo, tudo junto e sem hífen. Olha como fica no imperativo. Síganme, por favor. Olha como fica em português. Sigam-me. No gerúndio, comprándolo en rebajas fue mejor. Comprando, em português ficaria comprando-o. Comprándolo en rebaja fue mejor. Comprando com descontos foi melhor. No infinitivo, amarte es para siempre. Amar-te é para sempre. Ainda como os meus pronomes complementos. Eu sei que está demorando, mas ele é muito necessário, tem muitas regrinhas que você precisa prestar bastante atenção. O outro uso é o verbo com auxiliar. Nesse caso, o pronome complemento pode aparecer depois e junto ao verbo ou antes. Como assim? Olha só, tem duas formas. Eu posso usar estou ahogando-me, olha o me aqui, ou eu posso utilizar me estou ahogando. Olha a diferença. Veio para frente, eu posso usar antes ou posso usar depois, tudo juntinho, certo? Todos os dois tá falando a mesma coisa, estou me afogando. Me estou ahogando ou estou ahogando-me. Atenção, para finalizarmos toda essa questão do complemento, do pronome complemento. Em espanhol existe um fenômeno, existe uma situação de uso desse pronome complemento que nós chamamos de leísmo. O que é o leísmo? É quando você usa o pronome le ou les como objeto direto, onde você deveria usar o lo, lá, los ou las, e não o le e o les, porque vocês já aprenderam que le e les é objeto indireto. Então, quando ocorre ismo, ele leva o nome de leísmo. Existem 3 tipos de leísmo. Quando a pessoa está no masculino, a Juan le encontré en el cine, e não é, a Juan lo encontré en el cine.
Em feminino, a Maria le encontré en el cine e seria a Maria la encontré en el cine. Ou para coisas e animais, al gatito le vacunaram ayer. E não, seria al gatito lo vacunaram ayer. Ao gatinho lhe vacinaram ontem. O que é importante você lembrar? Que no masculino, o uso ele é até aceitável. Até pode ser que eu possa utilizar esse le ali no lugar do ou. Mas quando é feminino ou coisas e animais, ele não deve ser usado, ele deve ser evitado. Na verdade, se você quiser, é melhor evitar o uso para as três formas, beleza? Vamos tentar fazer ali certinho, corretinho, usando o objeto direto no lugar do objeto direto, objeto indireto no lugar do indireto e evitar misturar tudo. Vamos agora para o vocabulário? Então vamos lá para a parte de vestuário, que é o nosso vocabulário de hoje. Nós temos aqui a camiseta, em português, que se pronuncia camiseta em espanhol. Camiseta. Lembrando que esse S ele vai ter quase um sonzinho de Z. Camiseta. As camisas sociais nós chamamos de camisa. Camisa, camiseta. Até aí tudo bem. Muito igual da língua portuguesa, né? Continuando igual da língua portuguesa, as blusas, as blusinhas das meninas. La blusa. Blusa. Só muda um pouquinho a pronúncia. Aqui nós temos o agasalho. Na verdade, é um moletom, né? Uma jaqueta. É chaqueta. Chaqueta. Aqui nós temos um colete. Isso aqui é um colete. Que ali vocês podem ver que os professores de história usam bastante, os historiadores usam esses coletes, né? Colete em espanhol é chaleco. Chaleco. Ele é um falso cognato. Você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Chaleco é o colete. Aqui nós temos o meu moletom, né? Seria a minha capa de frio, o meu agasalho. Ele se chama chandal. Chandal. Chandal é o meu ali casaco com gorro, agasalho, assim que é em espanhol. O vestido. Vestido se escreve igual e se pronuncia vestido. Vestido. Quando você vai ali numa loja e compra uma roupa que vem em conjunto, né? Vem em conjunto do short com a camisa, ou da saia com a camisa, ou da calça que combina com a camisa, tudinho junto, é uma combinação. Em português nós chamamos de conjunto. Em espanhol, combinação. A calça social é el pantalón. El pantalón. Já a calça jeans é pantalón vaquero. Pantalón vaquero é a calça jeans. As calcinhas das meninas são las bragas. Las bragas, la roupa interior, a roupa íntima, las bragas. Para os meninos, a cueca é calzoncillos. Calzoncillos. O sapato social baixo, né? Tanto ali o sapato social dos meninos ou uma sapatilha ali das meninas é sapato. Sapato. O Z, ele vai quase ter um som do C cedilha ou do SS. Vai ser sapato. O sapato de salto alto se chama tacones. Tacones. O tênis é las zapatillas. Las zapatillas. O chinelo ali é as chanclas. É o meu chinelo, a minha sandália. Las chanclas. As meias, calcetines. E a saia é farda, certo? Temos aqui a nossa referência bibliográfica da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, gostado de conhecer ali as peças do vestuário em espanhol.
e nós nos vemos no nono ano na próxima aula. Um beijo no coração e hasta a próxima classe.